Bom dia, meu nome é Claudinei, da Divisão de Contabilidade da Prefeitura, e vou passar a fazer a apresentação do relatório financeiro do Departamento de Saúde relativo ao terceiro quadrimestre de 2025. Então, aqui em 2025, o Departamento de Saúde como um todo teve despesas no montante de R$ 22.669.732,372,17. As despesas adicionais computadas no Departamento de Saúde no período foi de R$ 10.044.665,16. Portanto, o total das despesas líquidas de aplicação em serviços públicos da saúde foi de R$ 12.624.707,01. Nesse período, a Prefeitura teve arrecadação de receitas tributárias no valor de R$ 62.424.981,42, portanto, computando 20,22% percentual do valor aplicado no Departamento de Saúde no período. As despesas adicionais foram distribuídas na atenção básica, assistência hospitalar ambulatorial, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Então elas foram distribuídas nessas subfunções, sendo que na atenção básica o valor aplicado foi de R$ 8.124.667,03. Na assistência hospitalar ambulatorial, que é o nosso hospital, R$ 1.462.674,89. E na vigilância sanitária, R$ 300.054,87. Vigilância epidemiológica, R$ 157.308,37, por fazendo então o valor total de R$ 10.044.665,16 para as despesas custeadas com recursos adicionais. Nesse período, a Prefeitura arrecadou em suas receitas tributárias, que é composta dos tributos de impostos do município, as transferências voluntárias que recebemos da União e as transferências do Estado. Do município é composto pela arrecadação dos tributos IPTU, ISS, TBI, Imposto de Renda, que computou R$ 10.063.674,65. As transferências da União, que são as transferências que recebemos do Fundo de Participação dos Municípios e do Imposto Territorial Rural, por fazendo um valor de R$ 33.102.910,22, e as transferências do Estado, que é composta pelas transferências de impostos do ICMS, IPVA e IPI, que perfez o valor de R$ 19.258.396,55. Portanto, os 15%, que é o limite constitucional que temos que aplicar no Departamento de Saúde, se fosse considerar ele, seria investimentos no montante de R$ 9.363.747,21, cumpriria o percentual de 15%. Nós aplicamos 12.624.707,21, que dá o percentual de 20,22% para cumprir o limite mínimo de 15%. Aqui nós temos a relação de todas as contas bancárias vinculadas ao Departamento de Saúde, e na data de 31/12/2025, o valor somatório de todas essas contas computava o valor de R$ 6.952.701,05. Do montante total gasto no Departamento de Saúde, então ele foi, aqui nós temos as naturezas de despesas que foram contabilizadas, que é dividida entre as despesas correntes e as despesas de capital, sendo que nas despesas correntes
nós temos aí os valores, vencimentos e vantagens fixas. 4.451.430,35, que representa 19,64% do montante total das despesas. Obrigações patronais, R$1.556.840,75, que representa 6,87% do montante total das despesas efetivadas. Despesas com consórcios, R$1.257.023,92, que representa 5,54%. Diárias, R$18.600. Material de consumo, R$1.711.887,79. Material para distribuição gratuita, R$298.334. Serviços de terceiras pessoas jurídicas, R$5.582.642,16. Pessoa física, R$3.072.555,23. E outras despesas, R$2.606.094,02. Em despesas de capital, foi investido em obras e instalações R$1.394.878,89. Equipamentos e material permanente, R$719.084,28. Então, somando aí as despesas de capital e as despesas correntes, totaliza em despesas pagas R$22.669.372,17. De 2025 para 2026 não ficou saldos de resto a pagar no Departamento de Saúde, então todas as despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas dentro do exercício. E do montante total das despesas direcionadas ao Departamento de Saúde, aí somando as despesas custeadas com recursos adicionais e os investimentos que o município fez, a atenção básica então, totalizou R$14.436.465,40. Hospital, R$6.067.965,19. Vigilância sanitária, R$1.271.074,30. Vigilância epidemiológica, R$428.164,16. Suporte profilático terapêutico, R$5.538,22. E outras subfunções, R$460.164,90. Portanto, fechando aqui no valor de R$22.669.372,17. Então, foram essas as informações financeiras que temos aqui para estar passando do Departamento de Saúde relativo ao terceiro quadrimestre de 2025 e, na verdade, as informações anuais, porque as informações elas são acumulativas, então estamos falando aqui do ano de 2025, os gastos totais deste exercício. As informações que eu apresentei aqui foram extraídas do nosso software de contabilidade lá da Prefeitura. Essas informações também estão constantes no portal da transparência. Está aí o link para quem quiser acessar e conferir essas informações. Eu me coloco à disposição de todos, membros de conselho, participantes dessa audiência e dos demais cidadãos da nossa cidade, que porventura tem alguma dúvida a respeito do que eu coloquei aqui. Eu estou lá na divisão de contabilidade da Prefeitura, à disposição de todos. Muito obrigado, que todos tenham um bom dia e um bom trabalho. Bom dia a todos, meu nome é Franciele, eu sou assistente social do Departamento de Saúde. O meu horário no Departamento de Saúde é de segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5h. Nas terças-feiras, da 1 às 5h e nas quintas-feiras, das 7h30 às 9h30. No nosso serviço, nós fazemos a distribuição de suplemento alimentar e nutricional.
No mês de setembro, a distribuição de fórmulas infantis foi de 36, foram atendidas 36 pessoas, em outubro 34, em novembro 34 e em dezembro 36 pessoas. A distribuição de suplementos adulto em setembro foram atendidas 69 pessoas, em outubro 46, em novembro 53 e em dezembro 56 pessoas. A questão do planejamento familiar, que lá nós iniciamos, damos início aos procedimentos, né, de laqueadura e vasectomia. No mês de setembro foram feitos, né, 2 processos de laqueadura e 3 de gestante, totalizando 5. Em outubro, 1. Em novembro, 2 processos de gestante e em dezembro, 1 processo de gestante. De vasectomia foram realizados em setembro 1 processo, em outubro nenhum, em novembro 1 processo e em dezembro 2 processos. Nós também fazemos um programa de fraldas geriátricas e em setembro nós atendemos 62 pessoas, em outubro 44, em novembro 43 e em dezembro 41 pessoas. Esses números eles podem variar, eles vão variando, né? Porque nós atendemos muitas pessoas idosas, acamadas, infelizmente ao longo do caminho nós vamos perdendo, né? Assim como vamos recebendo, vamos perdendo também algumas pessoas. Processo de oxigenoterapia, né? Que são pessoas que vêm dos hospitais e necessitam de uso de oxigênio. Em setembro nós tivemos uma pessoa que teve necessidade, em outubro nenhuma, em novembro nenhuma e em dezembro uma pessoa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui também no Departamento de Saúde. Essa questão da laqueadura, esses projetos são muito pequenos. É pequeno em função de quê? De que o pessoal não procura ou que... É de acordo com a procura mesmo. Ou é consumo que não cobre? Não, porque assim, nós só realizamos, eu só faço o processo, né? Então, colhe os documentos, monta o processo. O pós também é bem complicado, porque nós temos muitas mulheres que chegam no hospital com o processo em mãos, fazem uma cesárea e o médico não faz a laqueadura. Então, assim, ali nós só fazemos o processo, montamos o processo. Então, é de acordo com a procura mesmo. Eu achei muito, nossa, a gente vê tanta mulher carente com aquele monte de filhos, sabe? É realizado, né, um processo de conscientização, mas sem ter escolha das pessoas, né, fazerem isso. Então, na verdade, não tem procura. Oi? Na verdade, não tem procura. É uma procura relativamente baixa, né? Agora eu vou fazer a apresentação do SAMU. Então, terceiro quadrimestre de 2025 do SAMU. As equipes que compõem o SAMU são 2 técnicos e 1 condutor noturno e 2 técnicos e 2 condutor diurno. Aqui o técnico faz 12 por 36 e como tem uma falta de um condutor, a gente faz uma escala diferente com eles, né? Então, o SAMU são muitos números. A gente apresenta o que eles atendem diariamente, né? E mensalmente. Aqui no atendimento de setembro, tivemos atendimento de uma agressão, 59 clínicos, 4 acidentes de trânsito, 1 ferimento por arma de fogo e 31 outros. O outros entra QTA é quando dá abandono de ocorrência, a gente não precisa fazer esse atendimento, 10 quedas, 16 transferências,
2 apoio aéreo, 3 gestantes. O total de 96 atendimentos em setembro de 2025. Esse clínico é um pouco mais complicado para nós. O clínico é muitas vezes atendimento, às vezes suporte ao TEC, né, que não é um atendimento de emergência, e outros que o pessoal liga na regulação, às vezes, porque torceu o pé, às vezes uma dor no estômago muito forte, e a gente acaba fazendo esse atendimento e entra aqui em quantitativo do clínico. Em outubro de 2025 foi 49 clínicos, 18 acidentes de trânsito, um desabamento e soterramento, um ferimento por arma branca e um ferimento por arma de fogo, e 31 outros, sendo 9 quedas, 13 transferências, 2 psiquiatria e 4 gestantes, e 3 óbitos, total de 101 atendimentos. Em novembro, 43 clínicos, 13 acidentes de trânsito e 41 outros, que entra em 13 quedas, 22 transferências, 3 psiquiatria, 1 gestante e 2 óbitos. Dezembro, 1 agressão, 45 clínicos, 13 acidentes de trânsito, 38 outros, 8 quedas, 22 transferências, 1 psiquiatria, 2 gestantes e 5 óbitos. Ações previstas então: a capacitação, né, de protocolos do APH, valorização profissional, dimensionamento adequado, redução de sobrecarga, padronização e atualização dos protocolos clínicos, melhor triagem para reduzir deslocamento desnecessário, que às ez a gente desloca para um atendimento e a gente tem outro atendimento em contrapartida que é o necessário, isso acontece diariamente. Renovação e manutenção preventiva das ambulâncias, que isso a gente já faz, porém é uma ação prevista que a gente precisa continuar fazendo. Campanha sobre o uso correto do 192, orientação sobre primeiros socorros e redução de trotes e chamadas indevidas. Essas 3 ações previstas é um projeto que a gente tem previsão de fazer, que é o projeto SAMUzinho, que é o projeto SAMUzinho nas escolas. A gente vai amadurecer a ideia, fazer o levantamento de tudo que a gente precisa. Vamos estar passando para o pessoal das UBS para eles dar esse suporte para a gente nas escolas também, os ACS, os enfermeiros, para a gente orientar os filhos com a expectativa que essas orientações cheguem nos pais, né? Para a gente realmente saber o que é o SAMU, o que eles atendem, o que eles precisam fazer e quais nossos deveres e obrigações para a população. Ações alcançadas, capacitações aos colaboradores, a gente já teve e pretendemos continuar. Redução de chamadas indevidas, a gente já conseguiu reduzir, já conseguimos um pouco orientar essa população, porém ainda precisamos mais. A renovação e manutenção da frota, né, que a gente tem a ambulância nova. Aquisição de equipamentos, agora com a base nova a gente já conseguiu fazer a aquisição de alguns equipamentos para a ambulância e para a base, e a base recém-inaugurada, né, que inaugurou em 21 de 2026 e mudamos para lá 29 de 1 de 2026. Do SAMU é isso. Alguma dúvida? Bom dia, meu nome é Mary, eu sou dentista, sou coordenadora da odonto do município de Bela Vista. Os atendimentos são realizados na UBS Orlando do Rio, de segunda a sexta, das 7 às 11, das 13 às 17 e na quarta-feira, das 17 às 21 horas. No Augusto Marques de Oliveira, de segunda a sexta, das 7 às 11, das 13 às 17 e na quinta-feira, das 17 às 21 horas. Os nossos atendimentos quantitativos foi dado um total de 2.894 atendimentos no quadrimestre, sendo que agendados 2.112 pacientes, 782 pacientes de urgência e um total de procedimentos de 4.099. Os atendimentos de gestante foram realizados 74 gestantes,
62 pacientes com necessidades especiais, 2.700 aplicação de FUR e 104 entrega e instalação de prótese dentária. Os atendimentos na atenção primária de saúde é feito pelos pacientes agendados, né, que são agendados, e os pacientes de emergência, que é a livre demanda. Nós priorizamos também bastante o tratamento preventivo das crianças, das escolas, e o tratamento restaurador traumático, que é um dos indicadores nossos do Ministério. É feita a escovação supervisionada dentro das escolas em faixa etária de 6 a 12 anos. Todos os dias, então, nós temos uma dentista e um auxiliar que é dividido as escolas, né, por dia para fazer essa escovação. São as crianças. Realizado também um pré-natal odontológico para a saúde da mamãe e do bebê, que é feita a orientação da gestante com relação ao bebê que ela está esperando, né? Cavidade oral do recém-nascido, até a amamentação, hábitos alimentares, uso de chupeta e mamadeira. Também realizamos atividades educativas, ação junto com o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, com atendimento das escolas Maria Mendes Valentes na UBS. E também o atendimento das crianças do Recanto e do SEMEI. É feito também o atendimento odontológico dessas crianças das escolas dentro da unidade de saúde e também o FUR na escola, que é realizado também uma vez por semana. Que a ação ela faz a conscientização dessas crianças na importância de manter o hábito saudável da higiene bucal. É realizado também a confecção de prótese dentária. A prótese dentária é aquela dentadura, né, que a gente fala, ou aquela prótese parcial, né? Ela é fundamental para restaurar a saúde bucal, a funcionalidade da mastigação do paciente e também a autoestima, né, deste paciente. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento e agradeço. Sim. Você sabe quantas próteses a gente dispensou nesses meses? Quantas foram feitas? Realizada na faixa de, por mês, são 15, umas 30 próteses. 30 por mês. Por mês. Porque cada paciente é contado como 2 próteses, né? E a gente não tem fila. Não tem fila, a prótese não tem fila mais. São 2. E também os tratamentos de canal também não tem mais fila. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana, todos me conhecem. Começa de novo. Bom dia a todos, meu nome é Fabiana, sou coordenadora do CAPS 1 de Bela Vista e vou apresentar os números, como diz a Renê. A nossa equipe técnica, nós temos um psiquiatra de 20 horas, que ele vem toda terça-feira e todas as quarta-feiras. Um assistente social de 30 horas. A nossa assistente social começou no mês de outubro de 2025. Então, no mês de setembro, a gente não tem nada de números da assistente social. Nós temos agora 2 instrutoras de arte
40 horas cada uma. Eu, na coordenação, com 40 horas. Nós temos uma psicóloga de 20 horas e outra de 40 horas, uma enfermeira de 40 horas, uma auxiliar administrativo de 40 horas, serviços gerais, uma de 40 horas, e agora nós temos uma estagiária de enfermagem de 30 horas. Eu vou falar o total dos atendimentos, tá? Para não ficar muito extenso. O total de consultas médicas foram de 341 nesse terceiro quadrimestre. Nós temos 21 dependentes químicos. Desses 21, um só é menor de idade, que está inserido já em grupos. E esses 21 dependentes químicos também estão inseridos lá nas consultas médicas. Aí, lá no CAPS, já disse em outras audiências, nós temos grupos terapêuticos. Então, nós temos um grupo de arte-terapia, que na arte-terapia nós temos, no mês total desse terceiro quadrimestre, um total de 123 oficinas. Os números de pacientes atendidos nessa oficina foram de 629. O número de reunião de equipe foram 4. E atividades externas foram 3. Atividades externas é quando a gente faz algum trabalho diferente fora do município, ou quando a gente faz algum evento, né, com eles. Por exemplo, em outubro a gente faz a festa tropical, que em outubro a gente comemora o mês da saúde mental. Então a gente faz com eles a festa tropical. As ações da assistente social. Como eu disse, em setembro não teve ação da assistente social porque estávamos sem. Em outubro, o total de atendimento individual foi 31. De visita domiciliar, 13, nesses 3 últimos meses. Reunião de equipe, 3, quer dizer, foram um total de 6, e capacitação. E acompanhamento de internação, quando o paciente está na central e aí sai a vaga dele e a assistente social faz esse acompanhamento junto com o hospital. Então teve 6 acompanhamentos de internação nesse terceiro quadrimestre. Temos também a oficina corporal, que é onde a enfermeira fica com essa oficina. O total de números de oficina foi de 88. O total de números de pacientes atendidos por oficina foram de 674. E a orientação e dispensação de medicamentos e LME foram de 8. Para quem não sabe, LME é um processo para vir medicamento de alto custo pela 17ª Regional de Saúde. Aí o médico psiquiatra monta esse processo e o paciente, com os seus documentos, leva lá na farmácia do posto e dá-se o encaminhamento para receber esse medicamento. As ações de enfermagem. Setembro, nós tivemos um total de 156 atendimentos individuais. De psicóloga, desculpa. Mudou aqui. Peraí. Aí, eu bati o braço, desculpa. Os atendimentos individuais da enfermagem foram de 391. De familiar, foram 43. E de visita domiciliar foi um total de 35. Que a enfermeira também faz medicamento
Os atendimentos nas psicólogas. Nesse quadrimestre teve um total de 156 atendimento individual. Familiar teve 20, atendimento em grupo 1.339 e número de oficinas 156. Tudo deu um total, visita domiciliar teve um total de 16. Esses totais aí são das duas psicólogas juntas. Aí fizemos um relatório sintético, né? O número de consultas médicas foram de 341, número de pacientes por oficina, na arte-terapia 629, na oficina corporal 674 e na terapêutica 1.339. Reunião de equipe, tivemos 4, que a gente faz uma reunião de equipe por mês. Matriciamento, nós tivemos 6 matriciamentos. O que é o matriciamento? É quando a gente discute, faz reunião de estudo de caso, ou aquelas que a gente fez igual Setembro Amarelo, que reuniu toda a rede. Então isso é matriciamento. Atividades externas, foram 4, e reunião de equipe que eu já havia falado. Alguma dúvida? Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou o Júnior, sou o coordenador de epidemiologia, imunização e saúde do trabalhador. Nesse quadrimestre, eu acrescentei aqui que entrou como auxiliar a Adriana Cardoso, junto comigo na epidemia, para me dar uma ajuda. No terceiro quadrimestre, pelo Sistema de Informação de Mortalidade, nós tivemos 51 óbitos. Desses óbitos, 8 foram domiciliares. Então, geralmente, a gente faz um comparativo com os atendimentos do SAMU, normalmente, que são equilibrados ali, aqueles que atendem. 40 óbitos hospitalares, contando com Bela Vista e também outros municípios. Tivemos um óbito em via pública e 2 outros óbitos que ficam diferenciados por ações que às vezes não foram no município, foram em outras localidades. Nós tivemos também 50 nascimentos. Desses nascimentos, 27 foram em Londrina, 22 em També e 1 em Ibiporã. E nós tivemos um equilíbrio completo, foram 25 nascimentos do sexo masculino e 25 nascimentos do sexo feminino. Bem equilibrado no comparativo. Como já foi citado, a questão dos partos cesáreos, né, ganhando disparadamente. Em todos os quadrimestres a gente consegue ver essa discrepância. Nós tivemos 17 partos vaginais e 33 partos cesáreos. Essas aqui são as notificações do SINAM. Nós tivemos um total de 267 notificações. Que algumas mudanças aqui, porque esse SINAM ele é diferente do SINAM da dengue. São sistemas que são diferentes, por isso que a gente separa também os números aqui durante a apresentação. No SINAM-NET, a gente teve 63 atendimentos antirrábicos, 70 acidentes de trabalho, 2 acidentes com exposição a material biológico, normalmente são perfurações, principalmente no setor da saúde, a pessoa acaba se perfurando com uma agulha que já tinha sido utilizada pelo paciente. Tivemos 30 acidentes por animais peçonhentos, em sua grande maioria foram atendimentos de escorpião, 9 intoxicações exógenas, em sua grande maioria foram por medicamentos. Tivemos 88 notificações de violência interpessoal e autoprovocada, que é um número um pouco assustador, porque dentro do setor de epidemiologia eu tenho visto que o atendimento à violência vem crescendo cada vez mais. Isso quando alguns atendimentos ainda passam despercebidos sem a notificação, porque são atendidos em outros locais. Tivemos um caso de sífilis congênita, infelizmente, até foi avaliado dentro da Regional de Saúde, faz parte do comitê,
que a gente tem que avaliar esse caso, entender como ele aconteceu, sendo que durante o pré-natal a gente tem todas as etapas para prevenir que isso aconteça. Tivemos um caso de sífilis não especificado, o paciente também foi acompanhado e tratado corretamente. Um caso de meningite. Esse caso de meningite, ele era de um paciente nosso, porém não foi atendido aqui porque ele já estava situado em Londrina, porém o endereço era de Bela Vista. Né? E 2 casos de hepatites virais, também não foram detectados aqui no município, foram detectados no município de Londrina, dando um total aí de 267 notificações. Foi viral. Nós tivemos aqui então, esse é o Sinam online, o que se diferencia ali são sistemas com o mesmo objetivo, as fichas são parecidas, porém eles fazem contabilizações diferentes, porque normalmente a dengue a gente tem um número de casos muito maior, então precisa de um acompanhamento diferenciado e tem que ser diário. Então a gente contou da semana do dia 31/8 de 2025 a 3 de 1 de 2026. Por quê? A gente fecha a dengue por semana epidemiológica, de acordo com o calendário que é ministerial. Por isso que a gente faz essas comparações. Nós tivemos nesse quadrimestre 139 casos notificados. A discrepância gigantesca é, normalmente no final do ano a gente tem uma diminuição bem brusca dos casos, sintomas e notificações, com um retorno provável para o primeiro quadrimestre ali, quando é o pico maior da dengue. Infelizmente, nós não tivemos muitas coletas de sangue para a gente poder determinar o diagnóstico final. Tivemos 34 exames negativos, porém 105 resultados ficaram aguardando o resultado ou não coletado. Isso é um problema muito grande dentro do setor de epidemiologia, porque eu não consigo encerrar um caso no setor se eu não tiver a coleta de exame. Eu preciso do exame confirmatório. Esses exames, quando ficam como não coletados, ele é encerrado automaticamente como inconclusivo e no padrão estadual e ministerial são contabilizados como casos confirmados de dengue no município. No terceiro quadrimestre, a gente teve uma ótima cobertura vacinal. A vacina BCG de 102,80%, Penta de 94%. A maior parte das vacinas estão acima de 90%, que são uma das metas que nós temos dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Apenas a febre amarela e a meningocele ficaram um pouco abaixo, porém, numa atualização mais recente, eu faço acompanhamento semanal da cobertura vacinal e eu consegui fazer o fechamento exato do meio do último semestre. Ali, contabilizando de todo o ano de 2025, a gente teve uma cobertura ainda mais alta. A gente conseguiu cobrir praticamente toda a população, atingindo até acima de 100% de pessoas que foram fora de Bela Vista. Por exemplo, a vacina de febre amarela, que está em 81,12%, a gente conseguiu atingir 94%, tendo um padrão ótimo ali de qualidade de cobertura vacinal. O objetivo é 100%, mas é meio complicado ali, mas a gente faz o possível para tentar atingir. Da parte de saúde do trabalhador, eu coloquei tudo no terceiro quadrimestre, porém isso aqui foi algumas ações durante o ano. Nós tivemos 4 casos de acidente de trabalho menores de 18 anos que foram investigados. 2 desses acidentes foram graves, com fratura necessitando de intervenção cirúrgica. Foram realizadas 3 capacitações e palestras com trabalhadores de empresas durante o ano. Então, aqui não foi contabilizado as capacitações em saúde do trabalhador dentro da prefeitura, mas a gente trouxe algo mais externo ali. Esses são os dados do setor de epidemiologia e imunização e saúde do trabalhador, porém eu gostaria de fazer um adendo, que uma das questões é o setor de epidemiologia precisa de alguém para apoio integralmente. A Adriana está indo me ajudar só na parte da tarde, porque ela está ficando no laboratório municipal de manhã. E isso às vezes atrasa um pouco o lançamento de ficha e encerramento de casos, porque acaba que eu tenho que desviar a minha função para conseguir fazer ele. Em saúde do trabalhador, algumas questões de notificação também precisam ser corrigidas, porque muitas vezes notifica que o paciente teve um acidente de trabalho, porém a gente não sabe qual a empresa, onde é, se precisa investigar ou não, e também por questão da mão de obra, né?
precisa ser feito um processo administrativo dentro da prefeitura para que eu, como coordenador de saúde do trabalhador, possa visitar empresas como autoridade sanitária para fazer essas investigações de modo correto e também em teoria seria necessário uma outra pessoa para também ter esse apoio. Por exemplo, agora no começo de 2026, nós estamos tendo semanalmente uma média de 15 a 20 de notificação de acidente de trabalho por semana. É um número muito absurdo. E algumas notificações estão vindo de lugares próximos, assim, do mesmo lugar, na verdade, das mesmas empresas. Então a gente precisa entender o que está acontecendo nessa empresa. Porém, eu como um técnico responsável, muitas vezes não consigo me deslocar até a empresa porque eu preciso atender outras demandas que são mais urgentes para a regional de saúde. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, então muito obrigado. Pessoal, bom dia. Sou o Felipe, sou médico veterinário do setor de vigilância e saúde. Estou aqui representando o Joel hoje, o nosso coordenador da equipe. A nossa equipe, então, é o Joel como coordenador, eu de médico veterinário, fiscal sanitário, o Wagner, ele é o nosso coordenador de campo, também o que faz o trabalho com as ovitrampas e as armadilhas dos insetos. A Amanda, que fica como secretária nossa, também trabalha com as ovitrampas. A gente tem 3 agentes efetivos, 5 agentes contratados e 4 diaristas para ajudar nos arrastões e limpeza de terrenos. O tratamento, que é o trabalho que os agentes fazem, de visita aos imóveis. Então, nesse período de 4 meses aí, foram feitos 3.978 imóveis que foram visitados e feito trabalho de conscientização e de eliminação de focos. Tá? Aqui a gente teve em outubro, nós começamos com o trabalho das ovitrampas. Então aqui é feito um tratamento mais um levantamento de índice, que é das ovitrampas. Então foram feitos em outubro, novembro e dezembro 3.219 imóveis. Tá? Aqui são os pontos estratégicos que são passados a cada 15 dias em locais que tem uma dificuldade de eliminação de focos, como os ferro velhos, borracharias. Foram feitos 196 bloqueios, 196 quarteirões com aplicação de inseticida nesses 4 meses. Os arrastões foram feitos em 2 localidades, no Pontelo, foram 21 quarteirões, e em Santa Margarida 36. Foram feitos esses arrastões, que é a remoção dos criadouros também, né? Nessas localidades, devido ao levantamento de índice das ovitrampas. Então, esse trabalho com as ovitrampas nos mostrou aonde a gente tinha um maior índice de infestação de mosquitos. Então a gente está conseguindo, com esse trabalho das ovitrampas, um trabalho mais eficiente, porque a gente sabe aonde onde a gente tem mais infestação de mosquito, e aí a gente foca mais nessas localidades. Aqui a parte da vigilância sanitária. Nesse período tivemos 72 denúncias e reclamações, e nós atendemos isso e solucionamos os problemas, essas reclamações ou denúncias. 12 orientações para licenciamento sanitário, que a gente vai até o estabelecimento, a gente faz orientação, tira as dúvidas para a pessoa adequar o seu estabelecimento às normas sanitárias, para não ter que fazer
a sua reforma, fazer a sua construção e depois pedir a inspeção sanitária, e se tiver algo que não está de acordo com a legislação, ele tem que mudar isso, né? Então é um trabalho que ele ajuda muito ao empreendedor aí a não estar tendo gastos desnecessários, né? Foram feitos 35 licenciamentos sanitários, que é as licenças sanitárias em si, né? Aqui também a gente tem as dispensas de licença também, que quando o estabelecimento não se enquadra em estabelecimento de risco sanitário, a gente faz uma dispensa de licença ao invés da licença sanitária. Então, isso é um documento que não exige a inspeção sanitária e, de uma forma, acaba nos ajudando e aumentando nossa eficiência no trabalho. E as análises de água foram feitas 20 por mês, né? Então a gente está com esse valor dentro do esperado, que são metas que são nos postos, né? Então foram feitas na totalidade, a gente está com 100% de coleta. Alguma dúvida? Bom dia, meu nome é Adriele, faço coordenação do hospital e parte administrativa do SAMU. Vou começar pelo do hospital. Então, é o terceiro quadrimestre de 2025, é o quadro de funcionário do hospital. São uma coordenadora, 3 administrativos, sendo 2 recepcionistas e um administrativo interno, 5 enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem, 2 auxiliares de enfermagem, 2 cozinheiras, 2 zeladorias, 9 médicos plantonistas com rotatividade, né, números fixos, e um médico de apoio, que esse é fixo de segunda a sexta. Uma farmacêutica, 3 técnicos de raio-x, também com escala de trabalho, e 2 seguranças no período noturno. Atendimento por período, então, de pronto atendimento de setembro 3.281, em outubro 3.090, novembro 3.012 e em dezembro 3.230. As internações do município e transferências são internações que ou evoluem para transferências ou que ficam com a gente. Setembro 14, outubro 14, novembro 15 e dezembro são 22. Pronto-socorro geral, que é o número de atendimentos. Menores de 18, 934 em setembro e maiores 2.347. Esses são os atendimentos diários de pronto atendimento. Outubro 795, menores e maiores de 18, 2.295. Novembro 824, menores de 18 e maiores 2.188. Dezembro 828 e 2.402. O total de consultas do quadrimestre foi 12.613, fazendo uma média desses 4 meses, dá 103 consultas pronto-socorro diário. E o total de consultas do quadrimestre anterior foi 14 mil consultas. Levando em consideração que no outro quadrimestre anterior a gente teve um pouco da dengue, então era esperado mesmo um aumento ali via pronto-socorro. As internações que ficou no município: setembro 8, outubro 7, novembro 5 e dezembro 10. As transferências do SAMU, eu consigo o número exato, que essas exatamente essa quantidade de transferência. Porém, a transferência via TEC, eu não consegui buscar esses números exatos. Essas aqui eu puxei via central. Então, essas aqui foi a que foi transferido por central de leitos do nosso sistema. A que a gente regula sem ser central, quando a gente faz a regulação via telefone,
eu não consegui buscar um número exato. Vou tentar para a próxima audiência. Então, transferência TEC setembro 18, SAMU 16, outubro TEC 21, SAMU 13, novembro 6, SAMU 22 e dezembro 11 por TEC e SAMU 22. Raio-X. O raio-X são números de raio-X, procedimentos de raio-X que a gente faz por mês. Esses sendo os que vêm de encaminhamento de UBS, ou encaminhamento de fisioterapia, ou nosso de pronto-socorro mesmo, né? De entrada de pronto-socorro. Também realizamos raio-X dos pacientes com avaliação ortopédica de Cambé, que vem do retorno de Cambé, que é para fazer o raio-X para levar para a próxima consulta. Esse também é a gente que faz, né? Esse nosso raio-X não é o raio-X laudado, né? O raio-X ainda de revelação. Então, setembro 460, outubro 286, novembro 216 e dezembro 326. Fazendo uma média, dá em torno de 10 a 11 raio-X diário. Todos os dias a gente faz de 10 a 11 raio-X. Então, ações previstas: capacitação contínua das equipes, valorização do profissional, né, que é o dimensionamento adequado e redução de sobrecarga, padronização e atualização dos protocolos clínicos, classificação de risco na triagem, compra de materiais e medicamentos para uso interno, para a melhoria do atendimento e pro profissional, e uma previsão de inauguração do PAN, que vamos tentar mês que vem fazer a mudança. Estamos só aguardando a sala do raio-X, que já está em fase terminal, e tentar fazer essa mudança já para o mês que vem. Ações alcançadas da audiência anterior: a gente conseguiu equipamentos novos, né? Adquirimos novos equipamentos, compra de novos medicamentos. Tem bastante medicamentos novos que a gente trouxe para uso médico, né? Que é uma melhor resposta para o paciente. Equipes completas, estamos trabalhando com equipes completas, né? Temos quadro de equipe completa, exceto quando acontece algo, uma falta, um atestado, mas em geral de contratação temos equipes completas. Escala médica completa, e estamos com um apoio noturno das 5 às 22, de segunda e quinta, para reduzir o número a hora de espera do paciente via pronto-socorro. Comunicação entre os serviços: a gente está conseguindo ter uma boa comunicação entre os outros serviços de encaminhamento, de retorno, né? A gente consegue comunicar bastante entre o BS, a fisioterapia, o hospital, e treinamento e capacitações das equipes que a gente teve. Algumas dificuldades: a gente tem dificuldade de funcionário para transferência, ou para cobertura, né? Às vezes falta esse funcionário para cobertura. A dificuldade de implementação de classificação de risco pela população. Isso a gente está tendo muita dificuldade. Às vezes eles não entendem que tem que passar um na frente, isso gera reclamação. Eu acho que até um pouco do reflexo dessas reclamações via Facebook, que às vezes a pessoa não entende a nossa obrigação ali dentro, de como a gente deve fazer. Do hospital é isso. Alguma dúvida? Não? Obrigada. Eu estava no meu negócio do pagamento de transferência e eu não peguei. Você chegou a colocar a quantidade de pacientes atendidos por dia? Dá uma média de 3 mil e pouco assim por mês. Aí a gente fez uma média, dá em média 100 consultas, 100 e poucas consultas via pronto-socorro. Total, maiores de 18, menores de 18. No quadrimestre anterior, teve uma quantidade maior, eu acho que era
14, deu algumas a mais. Mas relevância do atendimento da dengue, né? A gente reduziu o número de atendimento, acredito eu, por força da dengue. Esse ano foi curioso, porque até agora a gente não teve muito atendimento de dengue e normalmente a gente via no início do ano que quando a pessoa retornava das praias, tinha muita jeca, muita virose. E esse ano não teve. Eu acredito também que tenha reduzido por esse motivo. Eu só perguntei por quê, para dar uma ênfase aqui. Nós temos mais ou menos 15 mil consultas mensal médica nos postos. Temos mais 100 e pouco no hospital diário. Então, olha a quantidade de atendimento médico que está gerando uma população de 15 mil, sendo que o SUS é 11 mil, os outros 3 mil que são particulares, mas também são os mesmos frequentadores do nosso hospital. E é uma discussão que a gente estava tendo, porque a gente tem os médicos do hospital e temos os médicos da UBS, isso horário comercial. Porém, em contrapartida, a gente tem Dr. Bruno, UBS noturno, para reduzir consultas do hospital, para a gente deixar mesmo atendimento de urgência e emergência. Porém, não dá. A consulta do posto acaba sendo suficiente, falta vaga, e no hospital tem número grande de consultas, não reduz tempo de espera. Então, assim, acredito eu que mesmo a gente colocando médico noturno em todas as UBS todos os dias, eu tenho a impressão que vai faltar consulta. Porque quanto mais coloca, mais atendimento e mais falta. Vamos dizer, não estamos dando conta da demanda de consultas dias, né? Porque assim, sempre falta, mas temos profissionais. Então, todo mês, a população inteira de Bela Vista consulta 2-3 vezes no mês. Bom dia a todos. Meu nome é Renê, estou como coordenadora da atenção básica dos postos de saúde. Estou aqui representando Orlando do Rio, Augusto Marques de Oliveira e Santa Margarida. Nós estamos com as equipes completas, né? Então, no Orlando do Rio são 2 equipes de estratégia da família. Nós tivemos neste quadrimestre a saída de uma médica que era do Mais Médicos, né? Porque nós temos aqui no município, a gente tinha 3 médicos do Mais Médicos, então daí uma saiu e a gente acabou repondo sem ser um convênio Mais Médicos, acabou entrando por outra forma de contrato, mas continuamos com as equipes completas, tá? Então, a Orlando do Rio, Augusto Marques, a gente tem aliado a ele a EAP, que de 20 horas lá do Rosa Lupe, também a médica de 20 horas e a Mariana, equipe completa, e neste período retornou a CS, nós praticamente finalizamos neste quadrimestre a redivisão diária, então a EAP já está começando a assumir as suas funções realmente de EAP dentro de uma área delimitada certinha. E Santa Margarida também com 2 equipes de estratégia e as 2 médicas que ficaram de Mais Médicos estão lotadas ali. De especialista, continuamos com o cardiologista, um ginecologista, o pediatra, nós tivemos neste quadrimestre a saída de um por licença médica e nessa situação a gente acabou aumentando a quantidade de consultas, de dias de atendimento do outro pediatra, né, para tentar suprir um pouco a demanda do município. Então nós estamos, a partir deste terceiro quadrimestre, com um período por dia de atendimento de pediatra em todos os postos, em todo o município. Ele atende preferencialmente em Santa Margarida e no Orlando do Rio. Os 3 radiologistas que fazem ultrassom lá no Jardim Bela Vista e o clínico geral, só reforçando, além do médico que entrou para fazer a reposição da vaga da doutora Camila, que saiu, a gente ficou então com esse clínico geral para fazer os atendimentos de espontâneo. Número de procedimentos por UBS, eu sempre estava colocando para vocês a quantidade de número de pessoas que passaram por atendimento e o número de pessoas que
passaram por procedimento, pessoas que foram no OBS e essa pessoa pode fazer mais de um procedimento. Então, Santa Margarida, no total, foi 2.115 pessoas com 11.781 procedimentos. No Orlando do Rio, 6.365 pessoas, 33.607 procedimentos. E no Augusto Marques, 2.263, totalizando 12.257 atendimentos. Tá? Então, a gente teve neste quadrimestre uma queda do número de procedimentos por pessoa, que vinha 6,14, 5,67 e caiu um pouquinho para 5,41. As pessoas continuam indo nos postos, né? Porque era 9.000, 10.000, continuamos com 10.000 pessoas usando a UBS por mês, porém reduziu um pouquinho a quantidade de situações que essa pessoa precisa utilizar dentro da UBS. Como, detalhando um pouco mais esses relatórios de procedimentos, são administração de medicação, aferição de pressão, verificação de peso, altura, coleta de citopatológico, então tudo que a pessoa vai fazer dentro da UBS. E eu destaco, onde estão as setinhas, as consultas, tá? Consulta por profissional não médico, que daí envolve a enfermeira, envolve psicólogo, envolve todos os outros atendimentos. A gente teve no total do município, na frente ali está então Santa Margarida, Orlando e Jardim, mas o total foi 6.730 consultas, sem ser profissional médico, tá? Consulta de médico foi 10.293. Fora essas 10.293, nós tivemos 680 atendimentos de pré-natal, 38 de puerpério, e as consultas e atendimentos domiciliares, que além daqueles que a pessoa vai no posto, ou que a gente vai até a pessoa, foi quase 6.000 também, tá? Então, se a gente for ver, dá quase 20.000 atendimentos, 18.000 atendimentos médicos e não médicos dentro do quadrimestre. O novo modelo de financiamento entrou em vigor, né? E no quadrimestre passado, através deste sistema novo, que é o CIAPS, Sistema de Informação para Atenção Básica, onde contabiliza tudo isso que nós fizemos para a gente atingir as metas do governo para o financiamento. Então, a gente conseguiu, né, um resultado. Então, eu não vou falar um por um aqui, gente, porque é bastante item, tá? Mas a gente tem o mais acesso, que é o primeiro indicador. Aqui embaixo eu coloco, nesse quadrinho, não mostra a seta ali, nesse quadrinho de baixo, onde tem um risquinho colorido, mostra a classificação, se a gente está bom, mais ou menos bom, mais para bom ou muito bom, tá? Então, o vermelho mostra que a gente precisa melhorar bastante, o amarelo, a gente está suficiente, o verdinho significa bom e o azul significa ótimo. Isso para todos os indicadores que eu vou só mencionar aqui, tá? Então, quando tiver vermelho. Esse primeiro indicador de mais acesso é o indicador mais difícil da gente contabilizar, porque ele fala aquilo que o posto de saúde precisa desenvolver de atividade para os pacientes de acompanhamento crônico, aqueles que vão sempre, que a gente precisa prestar o atendimento, ou então aquele que hoje amanheceu com dor de garganta precisa de uma consulta, né? Então eu preciso sempre diferenciar isso. É um indicador difícil, por mais que ele é sempre de 0 a 100, por mais que muita coisa a gente está com 100, perto do 100, não significa que nós estamos bom nisso, porque ou nós estamos atendendo só mais o crônico e deixando o espontâneo, ou atendendo só o espontâneo e deixando o crônico de lado. Esse indicador é o mais difícil que a gente estava vendo na regional, da gente conseguir atingir. A gente tinha que tentar chegar em torno de 50% a 70%, para a gente balancear a busca daquele que precisa do acompanhamento mensal, ou aquele que acordou hoje com uma coisa e foi no posto, tá? Então, isso mostra para toda a população que a gente precisa sim, a nossa demanda maior é sim para
um atendimento ali que vamos ter lá no PAN, né? Então, isso daí mostra que precisa sim atender, mas a grande demanda é do atendimento crônico. Para não deixar ele ficar agudo e não deixar ele procurar por pronto-socorro, tá? O desenvolvimento infantil, nós estamos melhorando em todos os meses, então a gente tem melhorado os valores, tá? A gente ainda precisa entender melhor esse indicador para conseguir trabalhar melhor nele, que é isso que a regional vem desenvolvendo com a gente, mas nós temos melhorado. De gestante puérpera também a gente tem conseguido um resultado suficiente. De atendimento a diabetes, nós estamos bom em todos os meses, em todas as UBSs, a gente precisa melhorar, porém nós já estamos atingindo um patamar bom. Atendimento de hipertensos, também nós estamos agora para o mês de dezembro, já com três equipes, das 5, nós temos 3 equipes que ela está atingindo já um nível ótimo. Então, e se observar as outras 2 que faltam, é pouca coisa que falta para a gente atingir o nível ótimo em todos, tá? Que daí é acima de 75%. Esse daqui é o atendimento da pessoa idosa, também a gente tem melhorado para todos os meses, em todas as equipes. A prevenção do câncer na mulher, a mesma coisa, a gente gradativamente vem aumentando. Então, eu não coloquei aqui o quantitativo do ano todo passado, porque nós começamos a ter esses resultados de julho, agosto para frente, então eu não tenho a série histórica para comentar. Porém, dentro do quadrimestre, nos meses, nós temos melhorado sim a quantidade dos atendimentos. Não é qualidade, a quantidade e a forma de acompanhar. Os indicadores do Provigia são outros indicadores que envolvem algumas coisas semelhantes a esses que temos de financiamento. Esse daí é buscado também para o acompanhamento integral da população referente à saúde no que diz respeito. A coleta de citopatológico nós aumentamos. Eu deixei primeiro, segundo e terceiro quadrimestre que mostra a série histórica, então a gente melhorou no decorrer do ano, aumentamos a quantidade de coletas. Esse daqui é sobre o atendimento também de mamografia, realização e tudo mais. Esse é aquele que a gente sempre fica em questão, porque muitas pessoas procuram o serviço privado. Porém, agora o indicador mudou, agora a gente vai conseguir também acompanhar tanto aquela pessoa que fez o exame na rede privada e trouxe para a gente avaliar. Então, a gente acredita, o Ministério acredita que a taxa desse indicador aumente em todo o país, porque nós vamos poder computar aquele exame que foi avaliado na rede pública. Os nascidos vivos por parto normal no município, a tendência é que aumente, porém a fábrica da cesárea ainda é forte no Brasil, então a gente não conseguiu aumentar neste quadrimestre. A proporção de gravidez na adolescência aumentou, então mostra que nós precisamos atingir mais ações para a prevenção de gravidez na adolescência em todo o município. Esse daqui diz respeito à cobertura da atenção básica no município, está ok, a gente sempre consegue bater porque temos as equipes. Esse daqui referente ao Bolsa Família, eu quero agradecer aqui toda a equipe das UBSs, todo o grupo de ACS que vem com uma série histórica também no município de que é função do ACS, e a gente está trazendo isso que é função da equipe toda, porque quanto mais o sistema estiver preenchido de informações do atendimento geral da pessoa beneficiária do programa, o sistema do Bolsa Família já puxa essa informação direta. Isso vai acontecer pela proposta do Ministério, que o prontuário do paciente eletrônico preenchido, o sistema do Bolsa Família consiga. Então, nada mais é do que nós cumprirmos com todas as propostas de atendimento dessas pessoas
para a gente, né, adquirir um quantitativo suficiente para o município. Neste último semestre, ele não é contado por quadrimestre, tá, gente? Ele é primeiro e segundo semestre, por isso que daí o quadrimestre fica repartido. Neste segundo semestre, então, a gente atingiu praticamente 94% de acompanhamento do município. Então, é um valor muito bom, um valor que desde que a gente entrou nunca tinha chegado nesse nível. É também uma situação que todo ano, todo semestre a gente precisava ir tentar aprender com a regional, com o estado, o que eram essas regras, porque não era passado certo para a saúde, né? Era desconhecido, a gente ficava tirando no escuro. Então aí esse semestre, graças a Deus, conseguimos atingir um bom resultado. Proporção de gestantes, então esses são aqueles que estavam vinculados ao antigo sistema de financiamento que foi descontinuado, o repasse de informações. Então nós não temos este resultado, não foi fornecido por sistemas nem da regional e nem do Ministério, não foi repassado para a gente, tá? E também realização, proporção, taxa de atingimento de meta de gestantes com realização do teste de sífilis e HIV, também não temos esse resultado. Atendimento odontológico na APS, 142%, foi o maior em todos os quadrimestres. Pessoas com hipertensão acompanhados, esse a gente tem, por mais que ele seja também no outro quadrimestre, porque ele continua no mesmo formato para esse financiamento. Então a gente também chegou a praticamente 60% do acompanhamento. Pessoas com diabetes, 45%. Então assim, estamos conseguindo aquilo que todo mês eu vinha dizendo, que o sistema ainda estava muito obscuro para a gente estava aprendendo muito, continuamos, porque aprender a gente sempre vai aprender a trabalhar com a ferramenta. Porém, temos aumentado todos os dados, todos os indicadores, né? Todos não, mas a grande maioria deles. Acho que isso daí é fruto, eu sempre falo que de orientação, de cobrança, de educação permanente, né? E aí são situações que nós conseguimos atingir. Como metas de melhorias, o posto, eu não relatei aqui porque eu ia ficar na mesma. Neste quadrimestre, o posto de Santa Margarida ainda não estava finalizado, não tínhamos ainda uma data para essa finalização, tá? E vamos ter novidades no próximo. E finalizando, eu gostaria de deixar aqui um informativo de que agora, no dia 5/3, nós vamos ter pelo governo federal o dia S, que está sendo o 5º dia de mobilização nacional de busca ativa de sarampo e rubéola. Então vai ser uma ação para a gente desenvolver agora, nesse próximo mês. A gente precisa do envolvimento de todas as pastas, da educação, da assistência social, porque isso daí é uma ação que a gente vai precisar desenvolver agora, né? Dentre outras atividades que vão ocorrer agora no mês de março. Obrigada. Alguma dúvida? Número. Bom dia, eu sou a Cidinha, sou ouvidora municipal da saúde e lembrando que a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o gestor e deve ser compreendida como um instrumento de gestão capaz de integrar informações para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, SUS, e ampliação dos usuários do SUS, lhes garantindo a escuta, análise e retorno de suas manifestações. A ouvidoria, ela faz o acolhimento do cidadão, registra sua manifestação e encaminha para que o responsável responda e o ouvidor responde ao cidadão. Então, aqui no terceiro quadrimestre, nós tivemos 5 reclamações, 3 informações e 2 elogios. Na verdade, foram poucos, porque muitas vezes o pessoal faz as reclamações direto para o secretário de saúde, prefeito, vereador e agora também nas redes sociais. Então,
sendo bem pouco registrado. E aqui são os acessos para que o cidadão possa manifestar, reclamar sua manifestação, que é o acesso da ouvidoria estadual, tem o site aí para o pessoal estar entrando, 0800, e também o acesso da ouvidoria do município é presencial no hospital, que eu fico no hospital das 8 às 18, porque eu faço outros serviços também, não só da ouvidoria. E também tinha o telefone fixo, para o pessoal estar entrando em contato, pode ser por telefone também. Mas agora a gente está sem o fixo, por causa daquele problema que deu, e ainda não foi resolvido essa situação do telefone. E na ouvidoria a gente recebe sugestões, reclamações, críticas, denúncias, elogios e solicitação de informações. E a necessidade que toda vez a gente fala, né, que ainda não foi providenciado, que depende lá da regional também, para o pessoal também instalar, o sistema. Sim, tem um sistema também que tem o acesso para o pessoal estar fazendo as reclamações. A entrega de relatórios quadrimestrais por e-mail, na ouvidoria da Regional da Saúde. E também a dificuldade é que eu já falei, o pessoal procura diretamente no prefeito, por outros meios, então por isso que não são todas registradas. Enfim, acho que é só isso. Acho que é bom. Eu acho que tinha que divulgar mais a questão da ouvidoria, porque muita gente não sabe dessa disso. Na verdade tem que divulgar divulgar mesmo. por a rede social justamente por não saber, não ter conhecimento. Não tem como, né? Como a ouvidoria está atrelada, né, a Cidinha, No hospital. e ela está no hospital, as pessoas entendem que é só Hospital, e não é. do hospital, referente ao hospital, e não. É geral. Todos os serviços de saúde. A Cidinha fez capacitação, a Cidinha fez tudo quando foi implantar aqui dentro de todo esse processo. Só que como ela fica dentro do hospital, as pessoas entendem que é só referente. Na verdade, teria que ser mesmo uma sala separada, mas aí como foi, na época não tinha ninguém, né, para eles passarem isso, daí foi para mim, que eu já estava lá e continua sendo lá. E às vezes o pessoal fica também constrangido de entrar lá, de reclamar. Mas a gente vai estar providenciando isso. É porque, na verdade, na categoria não é o correto. Oi? Não é o correto essa categoria, tanto de reclamação, porque é o que chega para ela. É o que chega para mim. Não, mas é o que chega para você. Mas tem muito mais. Tem muito mais. E tem muita gente que fica constrangido também de ir lá, de reclamar, entendeu? Então, por isso que é bom ter um telefone, que daí eles ligam o telefone, porque também a pessoa não precisa se identificar. Não precisa se identificar, então por isso que faz falta o telefone. Quando tinha o telefone fixo, tinha mais. Tinha mais. Agora sem telefone, às vezes a pessoa fica constrangida de ir lá e reclamar. Nossa, essa situação de telefone, nossa, pegou a gente assim, deu uma rasteira, gente. As pessoas querem fazer sem dar o nome, né? Porque por ser cidade pequena, todo mundo faz todo mundo. Pode também, é correto, não precisa se identificar. Mas na falta do telefone, daí eu preciso É só isso. Obrigada. Bom dia, sou Liliane, sou diretora da saúde do município de Bela Vista do Paraíso e vou apresentar os dados da gestão. Então, não tem como tirar, toda vez eu deixo esse slide e eu errei, tá, gente? Coloquei terceiro quadrimestre 26. Delete. A gestão ela é embasada através de leis que regulamentam a política de saúde no SUS. Não tem como a gente fugir da política do SUS, né? A gente segue regras. Todas as ferramentas da gestão devem estar em consonância com a política de saúde, caso contrário, o município fica impedido de
receber recursos federais e estaduais. Então, tão importante os dados, as pontas fazendo seus atendimentos, serviços, quanto a gestão fazer a alimentação de dados dentro do sistema. As ferramentas que a gente usa é o Plano Diretor Regionalizado, Programação Pactuada e Integrada, que é o CISPAC, relatórios detalhados do quadro mestral anterior, que é esse que a gente apresenta aqui, a Programação Anual de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, as reuniões do Conselho Municipal de Saúde e as participações em reuniões como de secretários de saúde regional e as estaduais. A responsabilidade do gestor é coordenar, planejar e avaliar as ações em saúde na instância municipal, executar as ações na atenção básica e ambulatorial, corresponsabilidade de assistência na atenção à saúde de média e alta complexidade, promover desenvolvimento das ações de prevenção e recuperação da saúde, responsabilidades pelos sistemas de informação e gerenciar os recursos humanos e financeiros da saúde, entre outros. Então, tudo que reflete aos pontos de atendimento e a população é responsabilidade do gestor dar apoio e ajudar nessa situação. Então, conquista que tivemos no terceiro quadrimestre no último quadrimestre do ano passado foi o PAN, né, que do último quadrimestre até eu apaguei aqui, mudei, ele estava em final de entrega ainda. Agora ele já foi entregue e estamos com os equipamentos chegando. Antes eles estavam sendo pedidos, agora já está chegando. E a finalização do aumento da sala de raio-x. Tá? A gente só não conseguiu abrir o PAN ainda, porque a sala de raio-x, a metragem dela é menor pelo aparelho. A gente comprou um aparelho bom, um aparelho que ele dá uma radiação maior, e a sala teve que fazer umas mudanças para poder ele fazer a função dele sem prejudicar a população, porque aí tem que ter as distâncias do raio e tudo mais. Então já está fazendo a mudança, provavelmente mês que vem já finaliza essa mudança, ou essa sala. A maternidade municipal, que aí fica ao lado do PAN, ela está com 52% realizada já, então falta também menos da metade para ela finalizar. A finalização da UBS de Santa Margarida, ela finalizou em dezembro do ano passado. A finalização da obra nova sede do SAMU e dos motoristas, né? A gente mudou para lá este ano, mas no final do ano passado ele foi finalizada a obra e foi entregue. O novo PAC, o que é o novo PAC? É onde a gente pede as nossas obras. Então a gente tem a construção da UBS tipo 2, e que é a UBS do Orlando do Rio, que vai para uma nova sede. Então essa UBS é uma nova sede da UBS Orlando do Rio. E a gente, neste momento, a gente ainda aguarda a liberação da CESA, que é mandar os recursos para a gente iniciar a obra. Então estamos nesse pé ainda. E o Fisiocentro também, né? Ganhamos o Fisiocentro ano passado, mas ainda a gente aguarda a liberação da CESA, que é chegar o recurso para a gente mandar a documentação para iniciar a obra. Então essas duas obras ainda estão nesse momento. As conquistas organizacionais. A finalização do Plano Municipal de Saúde 2026 a 29, que vai ser lançado no sistema agora em março. Realização da LOA e da LDO, que são os nossos orçamentos da saúde, que é todo aquele primeiro painel lá que o Claudinei apresentou da onde a gente gasta o dinheiro. Então a gente tem que organizar de um ano para o outro. Atualização do plano de aplicação do Provigia, que é o valor de 15.733 para consumo e 94.277 para o investimento. Recebemos também emenda parlamentar de 300 mil para capacitação e custeio na atenção básica, uma proposta de uma deputada de 100 mil para custeio da atenção básica e um outro de incremento de custeio, que foi por bancada também lá no Senado,
de R$100 mil, que também é de custeio da pensão básica. Então, cada proposta dessa, cada emenda dessa que a gente recebe, a gente lança no sistema que chama InvestSUS. Dentro desse sistema, ele puxa o nosso plano municipal de saúde. Dentro do que a gente estipulou no plano municipal, a gente vê qual é o serviço, qual é o setor que a gente vai utilizar esse dinheiro e a gente programa e planeja no que ele vai ser investido e usado. Tivemos também duas resoluções, a da CESA, né, que é do Estado, uma no número 13.064 de 25, no valor de 200 mil. Este dinheiro já vem com uma lista de equipamentos, a gente escolhe dentro dessa lista de equipamentos quais os equipamentos que Bela Vista vai licitar. Então ele já vem esse dinheiro, a gente já manda para a CESA já o que a gente vai comprar. E a resolução CESA 1357 de 2025 de 325 mil, que é para a aquisição de 5 veículos básicos. Ele deduz que cada veículo básico a gente vai gastar um valor de 65 mil. Então eles mandam um total e aí a licitação sai do município, né? O dinheiro dos 200 mil já entrou na conta do Fundo Municipal de Saúde. Então já estou montando a licitação para a gente soltar a licitação e pedir os equipamentos com esse valor. O dinheiro da resolução de 325 mil ainda não chegou no nosso fundo, ainda não entrou dentro do dinheiro do fundo municipal. Então a gente ainda não consegue comprar os veículos porque esse dinheiro ainda não entrou para nós. E os gastos da saúde neste quadrimestre foi de 22,01, mas o Claudinei falou que depois eles arrumaram lá, então aqui é 20,02, eu acho que de porcento de gastos que a saúde ela tem um mínimo para gastar da fonte livre da prefeitura dentro da saúde, a gente tem que gastar 15%. E no último quadrimestre a gente gastou 20%, não é 22%, é 20%, certo? Então essa é a minha apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma situação, alguma coisa? Estou à disposição lá no Departamento de Saúde. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, estou aberta lá de segunda a sexta-feira para tirar as dúvidas. Obrigada. O vídeo não vai passar. Hã? Pode encerrar? Bom, gente, então a gente dá um encerramento à nossa terceira audiência do quadrimestre, nossa audiência do terceiro quadrimestre de 2025. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Muito obrigada por terem vindo, ficado até o momento final. Eu falo que este momento ele é importante não só para a gente apresentar os nossos dados, mas também o convite se estende a toda a população e a todos os serviços para estarem aqui e também questionar os serviços das nossas necessidades, do que a gente tem feito e propor melhorias para nós. Então esse é o objetivo e a importância dessas apresentações que nós fazemos aqui. Dados temos que ter, porque sem alimentar sistema e sem a gente propor e mostrar o que a gente faz e o que a gente está fazendo para melhorar, os serviços não existem. Não é fácil o nosso dia a dia, a gente luta com um dragão, não é nem leão, é um dragão a cada dia, mas a nossa luta é diária e é árdua. Se nós escolhemos estar aqui, se nós escolhemos ser profissionais de saúde, então nós temos que vestir essa camisa e lutar juntos. Lutar a favor do trabalho, do serviço e de melhoria para a população. Infelizmente a gente tem bastante situações ultimamente em redes sociais de falas da área da saúde
Isso nos entristece porque a gente está no dia a dia, a gente tem, igual a gente apresentou aqui, mais de 20 mil consultas mensais, a gente está estruturando nossos serviços a cada dia, a gente vem lutando, colocando equipamento, tentando trazer coisas novas, capacitações, mas parece que essas situações voltadas à população não é nada, né? Mas assim, é o nosso leão a cada dia, se nós escolhemos estar aqui, então a gente precisa também entender que o outro que procurou também precisa de nós. Então, é recíproco, né? Trate bem para ser tratado bem. É isso que eu tenho a desejar a todos. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Bom, então bom dia a todos, todas e todos. Eu vou apresentar agora a equipe da EMUT, né, a equipe multiprofissional. Então, a equipe multiprofissional é composta por assistente social, que sou eu, que trabalho 30 horas, o João Paulo, que é o profissional de educação física, a Maria Eduarda, que é psicóloga, a Gabriela, que é a nutricionista, e a Tayene, que é fisioterapeuta. Então, no mês de setembro, o profissional de educação física realizou 27 atendimentos em grupo e 24 atendimentos individuais. No mês de outubro, 27 atendimentos em grupo e 30 individuais. No mês de novembro, 23 em grupo e 23 individuais. E no mês de dezembro, 15 atendimentos em grupo e 12 atendimentos individuais. A profissional de psicologia, no mês de setembro, realizou 58 atendimentos. No mês de outubro, 109 atendimentos. No mês de novembro, 52 atendimentos. E no mês de dezembro, 18 atendimentos, porque houve um período que ela acabou ficando ausente dos atendimentos. A profissional de nutrição realizou no mês de setembro 80 atendimentos, houveram 112 pacientes agendados, onde 80 compareceram e 32 faltaram. No mês de outubro houveram 101 agendamentos, sendo 84 que compareceram e 17 ausentes. No mês de novembro, 96 agendamentos, sendo 71 realizados e 25 não. E no mês de dezembro, 87 pacientes agendados, onde 51 compareceram e 36 faltaram. E a profissional de fisioterapia, pela equipe EMUT, ela atende somente a domicílio. Então, no mês de setembro, ela realizou 142 atendimentos. No mês de outubro, 69 atendimentos. No mês de novembro, 98 atendimentos. E no mês de dezembro, 71 atendimentos. Agora eu vou falar um pouco sobre os meus atendimentos. Não estão aqui no slide. Até o mês de setembro, a metade mais ou menos do mês de setembro, eu ficava no departamento de saúde. E da metade de setembro para cá, eu desci para o posto de saúde Orlando do Rio. No entanto, eu presto atendimento aos 3 postos, né, às 5 equipes da Estratégia de Saúde da Família. Então, a Franciele, que é a outra assistente social, ela está agora onde eu ficava lá no departamento. Então, a Franciele ficou como assistente social da gestão e eu como assistente social da equipe EMUT, né? Então, agora, junto com os postos de saúde, eu estou ali para realizar ações de prevenção e promoção à saúde, apoio às equipes da Estratégia de Saúde da Família por meio de visita domiciliar, atendimento, acompanhamento dos usuários, para trabalhar, desenvolver ações de educação permanente em saúde, programa Saúde na Escola, onde eu vou começar agora, no ano de 2026, e planejamento familiar. As laqueaduras e vasectomias até o presente momento estão com a Franciele, mas elas vão passar a ser comigo nos postos de saúde. Eu acabei não contabilizando nesse período, no terceiro quadrimestre lá de 2025, os meus atendimentos individuais e as visitas domiciliares. Mas eu vou trazer um pouco para vocês sobre as ações coletivas que a gente realizou nesse período.
Então, lá no mês de setembro não teve nenhuma ação coletiva, foi o mês que eu comecei ali, então a gente estava também no planejamento para as ações de outubro e novembro. Então, no mês de outubro, a gente realizou 13 ações coletivas em conjunto com todas as estratégias. Foram ações voltadas para o mês do Outubro Rosa, então a gente foi num grupo de alongamento, fábrica, a gente foi no fórum, nos grupos de mulheres do CRAS, do CREAS, então, e aí as equipes foram se dividindo. Teve ação que foi, nos grupos do CAPS também nós fomos, teve ação que foi a equipe do Orlando, outra do Jardim Bela Vista, outra de Santa Margarida, então o pessoal foi se revezando para a gente conseguir ir em todas. E aí no mês de novembro foram realizadas 5 ações coletivas, sendo 4 delas voltadas para o Novembro Azul e uma outra um fórum junto com mulheres que estão sob medida protetiva. Então, no mês de dezembro, acabamos não fazendo nenhuma ação coletiva e acredito que é isso que eu tenho para apresentar aqui para vocês hoje. Alguma dúvida? Não? Então tá bom, muito obrigada a todos. Gente, o slide não foi eu que fiz, não. Bom gosto. Bom dia a todas e todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados do núcleo de violência. Então, o núcleo de violência é composto por uma única profissional, que é a Laurene, profissional de psicologia. Ela trabalha 40 horas e fica lá no posto de saúde Augusto Marcos, no Jardim Bela Vista. Então, o núcleo de violência, ele tem por objetivo realizar atendimento de psicologia voltada a pessoas vítimas e ou testemunhas de violência. Criança, adolescente, mulher, idoso, pessoa com deficiência, população LGBT e afins. Então, eu vou trazer os dados referentes ao mês de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025. Então, no mês de setembro, a profissional de psicologia realizou 74 atendimentos, no mês de outubro, 67 atendimentos, no mês de novembro, 71 atendimentos e no mês de dezembro, 45 atendimentos. Alguma dúvida? Só isso. Certo? Então, muito obrigada a todos. Meu nome é Giovana Soto, eu sou fisioterapeuta. Vou apresentar para vocês os dados do setor de fisioterapia, tá? Do terceiro quadrimestre de 2025. Ainda nesse período, os funcionários da equipe eram eu, a Giovana Munhoz, o Milário Vedovati e a Thaís Teraz. No mês de setembro foram realizados 517 atendimentos de fisioterapia ortopédica no Estado, 68 atendimentos de fisioterapia pós-operatória, 121 atendimentos de fisioterapia
fisioterapia neurológica, 4 atendimentos de fisioterapia neuroinfantil e 3 atendimentos de fisioterapia oncológica, e nós tivemos 4 atendimentos a menores de idade. Em outubro de 2025, foram realizados 2 atendimentos de fisioterapia no queimado, 384 atendimentos de fisioterapia ortopédica reumato, 57 atendimentos de fisioterapia pós-operatória, 71 atendimentos de fisioterapia neurológica, 3 atendimentos de fisioterapia neuroinfantil e nós atendemos 3 menores de idade. Em novembro de 2025, foram realizados 5 atendimentos de fisioterapia no queimado, 404 atendimentos de fisioterapia ortopédica reumato, 116 atendimentos de fisioterapia pós-operatória, 70 atendimentos de fisioterapia neurológica, 3 atendimentos de fisioterapia neuroinfantil, 2 atendimentos de fisioterapia oncológica e foram realizados 3 atendimentos a menores de idade. Em dezembro de 2025, foram realizados 2 atendimentos de fisioterapia no queimado, 334 atendimentos de fisioterapia ortopédica reumática, 101 atendimentos de fisioterapia pós-operatória, 43 atendimentos de fisioterapia neurológica, 3 atendimentos de fisioterapia neuroinfantil, 2 atendimentos de fisioterapia oncológica e nós atendemos 6 menores de idade. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu queria saber, a fisioterapia infantil e a menor de idade, o que tem de diferença aí? É porque a gente sempre gosta de colocar a quantidade de pacientes menores de idade. Alguns, às vezes, são atendidos na fisioterapia ortopédica. Eles entram na divisão, na hora de passar para o sistema, eles entram como fisioterapia ortopédica. Então, alguns entram com quadro com diagnóstico de neuroinfantil e alguns de fisioterapia ou pós-operatória ou ortopédica. Às vezes, alguma fratura, algo desse tipo. Então são 3 na ortopédica e 3. Isso, provavelmente. Isso. É porque às vezes a gente atende criança com fratura de clavícula, fratura de úmero, aí eles vão entrar aqui, ou se realizou cirurgia no pós-operatório, ou se foi tratamento conservador na fisioterapia ortopédica. É que assim também, o serviço social, a assistência social da Angélica, é diretora, ela realiza o UOL, que é a criança do Recife de Agência Pública, e todas as políticas, saúde, educação e assistência, tem que falar quantas crianças se atendem, porque na política de assistência de saúde a gente não tem assim dado preciso de atende vacina, atende e a Angélica pede para realizar quantas crianças a saúde já atendeu. Então a gente pede para que as pessoas nas audiências públicas já apontam e facilita a hora da gente informar para a assistência social quantas crianças. Não dá para ser muito preciso, porque algumas coisas não dá para ser muito preciso. Mas em quantas crianças a saúde já atendeu? Essa informação ela vai lá para o setor de serviço social. Não, mas eu queria saber que criança neurológica, fisioterapia para crianças, problema neurológico, e atendimento às menores, não entraria na mesma criança. Não. E é por causa do diagnóstico que a criança tem. Nem sempre a criança vai ter um diagnóstico neurológico. Nós atendemos crianças com outros problemas e com outros diagnósticos. Então, mas dentro desses outros, já entraria no neurológico, para a pessoa saber. Exatamente